No céu, aleluia, as palmas para Jesus, louvado seja Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Jesus convida para com ele viajar, uma viagem que eu não posso rejeitar, viagem longa, é muito longa pro céu, que nos manda viajar, viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz pra nos salvar. O Evangelho nos mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os povos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os povos saciar. Aleluia, amém. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está salvando neste lugar. Mas agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. A luta vem, não desanimes não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanimes não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A crente que não gosta de passar tribulação, mas pra chegar no céu é com luta, meu irmão. Mas a luta vem e passa, não desanimes não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. O poder de Deus é fogo pra queimar pecado. O poder de Deus é fogo pra queimar pecado. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Você vai ficar transformado. Lá no Monte Horebe, assa sardia. Lá no Monte Horebe, assa sardia. Jesus que porque essa sardia e não se consumia, queria saber. Ouvi uma voz do céu que lhe dizia, ouvi uma voz do céu que lhe dizia: tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. Tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é, santo é. Mas que calor é este em volta do altar? Que calor é
em volta do altar. É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Alguém pergunta: que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Alguém pergunta: que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Deixou o mundo com toda a vaidade. Este é o povo que vai morar no céu. Deixou o mundo com toda a vaidade. Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Amém. Glória a Deus, as palmas para Jesus. Vamos ficar de pé, nós vamos fazer uma oração. Porque se você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui, você crê também que Ele vai ouvir a nossa oração esta noite pela sua misericórdia. Então ore esta noite, irmãos, apresente aquilo que você já tem apresentado ao Senhor durante dias, meses, eu não sei se anos. Mas apresente esta noite com fé, irmãos. Crendo que você vai sair daquele poço de vitória, irmão, daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem entregado às mãos do Senhor, mas que seja conforme a vontade do nosso Deus e não conforme a nossa vontade, amém? Pai eterno, Deus bendito, santo e poderoso, ó Rei da glória. Senhor, neste momento de oração, meu Pai, eu te peço pela vida dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Meu Deus querido, Deus poderoso, eu não sei, mas o Senhor sabe e conhece a cada um, o que cada um está necessitando, o que cada um está passando, meu Pai. Meu Deus, eu te peço esta noite, derrama da tua misericórdia, derrama, Senhor, das tuas bênçãos, Senhor. Faz a obra, Pai querido, em nossas vidas, meu Pai. Queremos ver, Senhor, o teu mover, o teu agir, Senhor. Se há algo em nós que está atrapalhando, Senhor, o Senhor agir mais em nossas vidas, vai repreendendo, ó Deus poderoso. Vai colocando por terra, Senhor, esta noite, meu Pai, todo impedimento, meu Senhor, que tem impedido, atrapalhando o teu povo de receber suas bênçãos. Ó Deus poderoso, te apresenta a saúde de cada um deles. Que o Senhor passe, Senhor, soprando vento, meu Pai, curando, Senhor, cada um esta noite. Cura meu esposo, cura mim, Senhor. Cura teu povo de toda aquela enfermidade que nós muitas vezes não temos conhecimento. Meu Deus, visita também os nossos familiares, meu Senhor. Visita os nossos irmãos, os nossos sobrinhos, tias, tios, meu Pai, todos os familiares, meu Deus. Meu Deus, vai colocando as tuas mãos, guardando este povo, Pai, ao qual nós temos orado, apresentado, Senhor. Meu Deus, guarda os jovens do Conjunto Manuel Dias, meu Pai. Vai livrando a cada um deles, meu Pai, da morte. Vai livrando, meu Deus, cada um, Senhor, dos laços de inimigos, Senhor. Meu Deus querido, vai quebrando, vai repreendendo a fúria do diabo, Senhor, contra a vida dos meus filhos, meu Pai. Meu Deus querido, obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus de maravilha, nos ensina a ser mais gratos a Ti, Senhor. Nos ensina a ser mais gratos ao Senhor, meu Pai. Aleluia. A fazer a Tua obra, Jesus, conforme a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, toma Teu nome em Tuas mãos, Senhor. Toma a minha vida em Tuas mãos, os meus filhos, meu esposo, Senhor. Este conjunto, cada morador, meu Pai, cada aluno dessa escola, cada funcionário, Senhor. Meu Deus, corre com Teu sangue, livrando-os de todo mal, meu Deus, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis ficar de pé ainda, continuar de pé e vamos orar pela vida do pastor, amém? Vamos passar para ele a oportunidade que o Senhor está dando aí nesta noite de nos trazer a palavra mais um dia. Poderoso e eterno Deus, santo e amado Deus, toma Teu Filho em Tuas mãos, Senhor. Nós oramos e apresentamos Ele esta noite, Senhor. Assim como nós precisamos e necessitamos do Senhor, Ele também necessita, Pai. Meu Deus, derrama, Senhor, da Tua misericórdia sobre Ele esta noite, meu Pai. Derrama, Senhor, do Teu conhecimento, da Tua graça. Enche Ele, meu Pai, porque nós necessitamos estar cheios da Tua graça, Senhor. Para cada dia, Senhor,
agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. As palmas para Jesus. Graças a Deus. Continua orando, igreja. Vamos orar. Aleluia. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus de poder. Meu Deus, esta noite entramos, meu Pai, na tua presença através da oração, falando com o Senhor. Eu te apresento, Pai, minha vida, Senhor. Tem misericórdia de mim, meu Deus, como a minha esposa falou. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Sabemos, meu Pai, aleluia, que somos, meu Deus, aleluia, pequeno, aleluia, somos, meu Deus, aleluia, pequeno, e nós sabemos, meu Pai, o apóstolo Paulo escrevendo nas cartas dele, ele disse que os apóstolos são menor, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui o povo, aleluia, do Senhor, após a mesma coisa eu falo também, aleluia, louvado seja Deus, não sou digno, aleluia, meu Pai, mas é a tua misericórdia, é a tua misericórdia que cai sobre nós, Senhor, porque nós não somos dignos de nada, mas a tua misericórdia que cai sobre nós, aleluia, aleluia, através de Deus Jeová, aleluia, porque quando ele olha para aquele que aceita o filho, ele vê o filho, aleluia, meu Deus, aleluia, oh Pai, eu te apresento mais uma vez, aleluia, igreja apostólica, eu apresento a minha família, eu apresento meus familiares, eu apresento, meu Pai, rocha eterna nesse conjunto, eu apresento aqueles, meu Pai, que estão fraquinhos, aqueles que não têm, meu Pai, aleluia, mas desejo de vir à tua casa, porque sabemos, meu Pai, que é uma luta terrível, é uma luta, meu Pai, é como, meu Deus, um exército, ele vai, meu Pai, a uma batalha contra outro exército, meu Deus, e bem sabemos que vai aquele que vai vencer, é aquele que está mais preparado, é assim também com a tua igreja, como a tua igreja está preparada, bem sabemos que vamos vencer, mas como nós não estamos preparados, o inimigo vence, porque, meu Deus, há uma luta, o apóstolo Paulo, escrevendo as cartas também, ele disse, meu Deus, que há uma luta contra a carne e o espírito contra a carne, vai vencer aquele que está mais alimentado, por isso que eu te peço essa noite, nos enche, meu Pai, com a tua presença, como diz também lá no livro de Efésios, capítulo 6, nos enche, meu Deus, precisamos da tua presença, precisando do teu poder, como disse o nosso, aleluia, o profeta, oh meu Deus, se o Senhor não for, aleluia, aleluia, eu também não irei, porque eu não vou, aleluia, se a tua presença não estiver comigo, e também o Senhor escrevendo, aleluia, ali no Evangelho, o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer, e bem sabemos disso, meu Pai, que o homem sem Cristo, o homem sem Jesus, aleluia, ele é direcionado para onde o vento leva, aleluia, porque não tem mais uma direção, e bem sabemos que a direção do Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, aleluia, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ti, nos ensina a cada dia, aleluia, Pai, andar a Pai, como diz o salmista 119, o verso 105, lâmpada para os meus pés, aleluia, luz para o meu caminho, é a tua palavra, oh Senhor, nos ensina, meu Pai, nos ensina a te buscar, a te honrar, Senhor, porque eu sou Deus poderoso, é o Deus Jeová, aleluia, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus de Paulo, de Pedro, de Tiago, aleluia, aleluia, oh Senhor, eu te peço, eu apresento, Pai, o culto, esta noite, fala conosco, através da tua palavra, eu apresento o culto de sábado, eu apresento o evangelismo amanhã à noite, aleluia, mais uma vez aqui no conjunto, eu apresento o culto de sábado, meu Pai, oh meu Deus, envia teu povo, aleluia, envia teu povo, Senhor, envia, meu Pai, para que ele venha, meu Deus, ouvir a tua palavra, meu Deus, eficaz, a tua palavra que é verdadeira, meu Deus, usa cada um, meu Pai, que vai ter oportunidade, a cada um, meu Deus, aleluia, oh Jesus amado, Deus
esta noite, meu Deus, e cada dia, meu Pai. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço esta noite, meu Deus e meu Pai. Oh Jesus amado, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, eu te apresento esse conjunto, eu apresento a cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Quem sentiu a presença de Deus aí, igreja? Dá glória a Deus. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Também sou grato por cada vida que está aqui esta noite. Eu quero chamar a missionária para nós orar pelos dízimos de oferta. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados irmãos. Apresentar, glória a Deus, o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos, põe sua mão para o alto, igreja. Louvado seja Deus. Vamos orar, apresentar o dízimo, as ofertas. Você que não trouxe, levanta a sua mão também, amém? Glória a Deus. Glorioso Deus eterno, Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, abençoa o dizimista, meu Pai fiel, aquele que tem sido dizimista, meu Deus, aquele que tem sido ofertante na tua casa, vem abençoando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, prosperando na vida deles. Amém. Glória a Deus. Vou louvar o Senhor Jesus, poder sentar e abrir as suas harpas. 192. Glória a Deus, 192. Harpa cristã, pensando. 192, harpa cristã. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu vou brilhar luz.
Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus e ficar de pé. E abrir as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 16. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 16. Velho Testamento, Antiga Aliança. Diz assim a palavra de Deus: da panela a farinha da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério do profeta Elias. Amém? Pega a sua Bíblia, levante para o céu. Glória a Deus. Diga assim: Senhor meu Deus, revela a tua palavra no meu íntimo, em nome de Jesus. Podia aceitar, meus irmãos, bater uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, louvado seja Deus. Estamos hoje no culto Deus da providência. Glória a Deus. E no meio deste culto vamos falar a providência de Deus. Vamos falar a providência que Deus tem feito no meio do seu povo, aqueles que creem. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, a Bíblia vai falar um pouco do ministério do profeta Elias. Quem era Elias? Elias era um homem temente ao Senhor. A palavra Elias quer dizer: o Senhor é meu Deus. Elias era um homem temente a Deus, um homem que conforme ouvia a palavra de Deus e fazia. Bem sabemos que o ministério de Elias foi no meio de uma grande tempestade também, porque havia ali um homem muito ruim. Glória a Deus. Um homem muito ruim chamado Acabe, o rei Acabe. O rei Acabe foi um dos reis mais ruins da face da terra, usado completamente e tremendamente por Satanás. E Elias ali, sabemos que a história de Elias foi uma história repleta de milagres, mas também de muitas perseguições pelo um homem chamado Acabe. E não bastando que o homem já era ruim, ele pega, se aliança, se casa com uma mulher chamada Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era uma profetisa, quer dizer, era uma mulher que ela colocava Acabe contra o Deus de Israel, porque ela também não se via ao Deus de Israel. Jezabel, bem sabemos que era uma mulher avarenta, era uma mulher vaidosa, era uma mulher completamente usada também por Satanás. E bem sabemos que o ministério de Elias não foi fácil. E a Bíblia diz no capítulo 17, no versículo 1: então Elias, trisbita dos moradores de Gileade, disse Acabe, olhe bem: vive o Senhor, Acabe, Deus de Israel, perante cuja face estou que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A Bíblia diz agora que o profeta Elias, ele profetiza porque Elias, ele conhecia, louvado seja Deus, o grande Deus que ele servia. Quer dizer, ele sabia a quem ele creia. Quer dizer, louvado seja Deus, ele sabia que Deus era o Deus de Isaac, Deus de Abraão, era o Deus de, aleluia, de Jacó. Após, amados irmãos, Elias
aqui, ele estava aqui em face de uma grande batalha. A Bíblia diz aqui que Elias, ele chega e fala para Acabe: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. Aleluia. Segundo a minha palavra, vai ter uma grande seca. Ele estava profetizando contra aquele rei. Aquele rei era um rei muito ruim. Era usado por Satanás. Era como também aquele homem chamado Sírio, também lá no Novo Testamento. Era também como aquele Nabucodonosor. Amados irmãos, bem sabemos que quando nós vemos os reis que eram usados por Satanás, eles eram completamente maus. Mas a Bíblia diz que sempre que estava batendo de frente eram homens de Deus, usados na mão de Deus. E aqui Acabe, ele ouve o que Elias tinha falado. Elias disse: Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2, do capítulo 17. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante de do Jordão. Versículo 4: e há de ser que beberás no ribeiro, e eu tenho ordenado ao povo que ali lhe sustente. A Bíblia diz agora que Elias, ele vai viver agora ali daquele ribeiro. Ele vai viver ali das comidas que Deus vai mandar ao povo. O que é que a palavra de Deus está falando aqui no versículo 4? Aquele que coloca a sua confiança em Deus, aquele que coloca a sua confiança em Deus, sabendo que o Deus é Deus vivo, louvado seja Deus, ele pode às vezes até ficar preocupado, mas sabendo, louvado seja Deus, que Deus é aquele que nos sustenta. E bem sabemos, amados irmãos, que muitas vezes Deus, ele silencia em alguns momentos na nossa vida, que muitas das vezes nós sentimos arder nos nossos olhos, as provas, como o salmista disse, que muitas vezes os ossos deles ficavam doídos, muitas vezes por conta das provas, porque as provas não é bom, bem sabemos disso, as provas não é bom, louvado seja Deus, mas através da prova vem a vitória, através do deserto vem a vitória. E a Bíblia diz que aqui, louvado seja Deus, os povos, ele levava comida para Elias. Ele levava comida para aquele profeta usado na mão do Senhor. A Bíblia diz que Deus sustentou Elias naquele ribeiro. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 1 que Elias disse que através da palavra dele, irmã Jair, Acabe, ele disse: eis que através da minha palavra ia vir uma seca, ia vir uma seca sobre a terra. Amados irmãos, quando nós olhamos aqui a palavra de Deus e vimos essa seca que ia vir sobre a terra, de 3 anos e meio, que não ia chover, e o povo aqui, ele trabalhava muito em agricultura, através dos trigos plantava, para ter bolos, para ter pães, mas com a seca como é que iam trabalhar? Irmã Priscila, é no meio das dificuldades, é no meio da seca que Deus trabalha. Deus, ele sempre está, louvado seja Deus, disposto a fazer quando você se renuncia daquilo que você vê que Ele não está te agradando, ou aquilo que você coloca Ele na frente. Deus, ele não deixa que os seus servos passem por necessidade. Ele não deixa. Ele não deixa que os seus servos passem por necessidade e venha estar pedindo esmola, não. Porque a Bíblia diz que no meio das suas provas Ele sempre dá
algum escape. Louvado seja Deus. Pode aplaudir a Jesus Cristo. Glória a Deus. E aqui Elias estava para enfrentar aqui, louvado seja Deus, uma grande seca também. Mas sabemos, amados irmãos, que a seca só atinge os desobedientes. A seca só atinge aqueles desobedientes. A seca só atinge aqueles que estão afastados da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque no meio do deserto, glória a Deus, no meio do deserto, Deus, Ele sempre está ali para fazer na nossa vida. A Bíblia diz que Moisés, ele vem passando com o povo pelo Mar Vermelho. A Bíblia diz que Deus ordena a Moisés a tirar aquele povo do Egito, porque Deus tinha uma grande obra para fazer. E a Bíblia diz que Deus agora, Ele usa Moisés ali e Ele abre o Mar Vermelho. Ele passa, mas quando passa pelo Mar Vermelho, Ele enfrenta um grande deserto. E no meio do deserto, o povo de Deus não morreu. Bem sabemos disso, amados irmãos. Se você vai passar pelo deserto e se você não tem água para tomar, você não vai se sustentar, a não ser pela obra sobrenatural do Espírito Santo. Como assim? Vou aqui citar dois casos. A Bíblia diz que Moisés, a Bíblia diz que ele jejua 40 dias e 40 noites. A Bíblia registra aqui que ele nem come nem bebe água, não come nem bebe água. Quando nós olhamos para esse jejum é um jejum sobrenatural pelo Espírito de Deus. Como assim que o Espírito de Deus não habitava aqui? Claro, não habitava. O Espírito de Deus estava no céu. Ele desceu quando Jesus ele subiu. Bem sabemos que no livro lá de João, se eu não falo de memória, Jesus disse: "Eis que vou, mãe, rogarei ao Pai para que ele envie outro Consolador." Mas bem sabemos que o Espírito Santo de Deus ele agia diferente no Velho Testamento. É assim também que ele vai agir também na grande tribulação. Porque o Espírito de Deus ele vai subir com a igreja no arrebatamento. E a Bíblia diz que no meio do arrebatamento, quando subir, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele vai agir da forma que agia no Velho Testamento. Isso, louvado seja Deus, entendam isso, glória a Deus, porque o Espírito Santo ele é a terceira pessoa que habita no nosso corpo, glória a Deus. Após aqui, o Espírito Santo ele trabalhava sobre o profeta, ele descia quando Deus queria falar, quando Deus queria fazer uma obra, quando Deus queria fazer algo com aquele profeta, o Espírito Santo descia sobre ele e ali Deus operava, louvado seja Deus. E depois o Espírito Santo subia. Mas agora é diferente na nova aliança do Novo Testamento. Ele desce e faz morada no tempo limpo. O tempo sujo ele não faz, ele faz o tempo limpo. Como assim? Quando o homem aceita Jesus Cristo e confessa seus pecados, se arrepende e vive ali para Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele faz morada. Mas quando o homem começa a pecar, a mulher começa a pecar, o Espírito Santo de Deus ele vai se afastando, porque a Bíblia diz: "Não entristeceu o meu espírito." Amém, igreja? Pode aplaudir Jesus Cristo. E a Bíblia diz aqui que no versículo 5, e foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. A Bíblia diz aqui que Elias agora, ele fez conforme a palavra do Senhor. Ele foi obediente a quem? A Deus. Quando nós somos obedientes a Deus, Deus ele é fiel para cumprir. Mas para Deus cumprir na vida daquele, temos que obedecer. Sabemos que somos falhos, sim, mas na nossa oração temos que apresentar a nossa fragilidade, as nossas falhas. Como Paulo, ele falou, quando a missionária falou aqui que necessitamos buscar, o apóstolo Paulo ele foi um homem muito simples. Depois da conversão dele, ele disse: dos apóstolos eu sou o menor. E ele disse: não sou digno de ser chamado apóstolo, porque no velho homem eu persegui a igreja de Deus. Amém, igreja?
sabemos que nós perseguimos a igreja de Deus, tem várias formas. Pode bater uma salva de palmas para Jesus. E a Bíblia diz: pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Versículo 5. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os povos lhe traziam pães e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. A Bíblia diz que eles bebiam a água do ribeiro. Era uma fonte que jorrava e ele bebia. A Bíblia diz que ele comia pães e comia carne. O pães, o trigo, o bolo, ali era muito naquela época. Era uma comida muito comida. Não era como os dias de hoje, que nós temos muitas coisas, temos muitas coisas para comer. Mas lá era muito pão, era bolo, era suco de uva, era essas comidas naquela época. Amém, igreja? E a Bíblia diz que Deus sustentava através do povo. Amém, igreja? Através do povo. Vocês estão entendendo, igreja? Quando Deus ele quer abençoar, Ele usa quem Ele quer. Ele usou um povo para trazer comida para a igreja. Ele usou uma jumenta para que Balaão não viesse morrer. Deus ele usa quem Ele quer para nos abençoar. Ele usa o empresário para chegar e dizer: pastor, vou comprar um templo para a tua igreja e vou lotar de tudo que está faltando. Ele pode fazer isso, ele usa o que ele quer. Tem um pastor nas redes sociais, ele fazia obra nas ruas e muitas almas aceitavam, mas ele não tinha um quartel-general, que é o tabernáculo, que é um templo feito por mão de homem. E ali ele falou: Senhor, não tem um templo. E ali ele olhou um templo. E ali ele perguntou quanto é que era. 198, foi 190 mil. Ele olhou assim e disse: só Deus. E ali ele postou no canal, no YouTube dele, da igreja. E ali ele falou com Deus. E Deus usou uma pessoa, se eu não falar agora, foi uma quantia de 250 mil. E ele comprou. E o restante dinheiro ele reformou e cresceu a igreja. Hoje ele tem uma igreja. Pois Deus ele abençoa quem tem. Lembre disso. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus usou um corvo. O corvo voava e deixava comida. Parava lá Elias e deixava carne e pão. Só faltava falar: Elias, está aqui o pão que o Senhor mandou. Elias, está aqui a carne que o Senhor mandou. Chegava lá e deixava. E por isso a Bíblia diz que Deus alimentou ele com pães de dia, águas, carne à noite. Versículo 7. E sucedeu então que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Lembra do versículo 1. Então Elias, um trisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Segundo a minha palavra, ele profetizou antes de acontecer. Pois assim você aqui Deus tem que fazer. A Bíblia diz agora no versículo 7 que agora o ribeiro, aonde vinha a água, secou. Amém, igreja? Aí Deus, ele faz o impossível e muitas vezes lhe colocar num canto onde você olha assim, mas para ali. Por quê? Porque foi assim que Deus fez com Elias. Tira Elias de lá agora e leva Elias para uma terra pagã, para que o nome de Deus seja o quê? Glorificado nessa terra pagã. Deus faz isso, irmão. Deus faz isso. A Bíblia diz agora no versículo 9, no versículo 8: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, Elias, e vai a Sarepta, que é
Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Eli agora sai de Israel, ele vai agora para uma cidade pagã. Irmão, é só para quem serve a Deus, é só para quem crê. A palavra de Deus é para quem crê. A palavra de Deus é para quem crê no que está aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E a Bíblia diz agora que Elias chega e vai para lá. Diga aí. Eu preguei aqui falando sobre Jona. É Jona ou é Jona? Jona, né? Jona saiu de Israel e foi para onde? Para uma cidade pagã. E Deus fez o que com Jona? Exaltou Jona lá e ali salvou um povo que estava para perecer. Que Deus ia destruir aquele povo. Sabe o que é isso? É quando o crente ele ama Deus. É quando o crente foi dito ontem aqui no evangelismo, conversando aqui com os irmãos. Se nós não evangelizamos na rua, nós estamos desobedecendo a Deus. Se nós não vai visitar um doente, se nós não vai visitar uma casa, se nós não sai nas ruas, nós estamos em pecado desobedecendo a Deus. Porque Deus deu uma ordem. Ide. Se aceitou Jesus, tem que fazer o que a Bíblia diz. Ele deu uma ordem. Ide. Ele não pediu para falar, olha, se você for lá, não, ele disse, ide. Ele deu uma ordem. E a ordem que ele deu aqui ali foi o quê? Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Se nós estamos evangelizando, deixar o controle. Se nós estamos trabalhando também evangelizando, deixar o controle. Há momento que o tempo chega, porque Deus ele coloca a gente numa terra pagã. Quando eu estou falando terra pagã, eu estou falando de várias formas. Em trabalho, em escola. Porque Deus colocou a minha esposa no colégio ateu. Mas no tempo Deus fechou. Quem está entendendo? Deus ele não permite por muito tempo habitar naquele canto. E ali Deus falou, ela falou com Deus e Deus não fechou. Amém, igreja? Porque ali ela estava para falar da palavra de Deus e falou. Quando ela estava lá, ela era diferente. Crente lá, tudo se desmantelando e ela diferente. Os crentes participando de coisas pagãs lá dentro e ela diferente. Mas você participa, fulano é crente, participa. Ela diz, ele participa. Mas a minha Bíblia não me dá respaldo para mim fazer isso. Amém, igreja? Elias foi para a terra pagã, mas não se corrompeu. A Bíblia diz que Daniel estava lá, mas também não se corrompeu. Daniel não comeu das baganas oferecido. A Nabucodonosor ele não comeu. A Bíblia diz que ele fez um jejum. Daniel tinha Abednego, Cedraque. Quatro homens usados por Deus. Contra milhões de pessoas, quatro homens fez a diferença. A Bíblia diz que botam eles três numa fornalha e quando eles vão ver para aquecer, eles veem quatro homens. E a Bíblia diz que aqueles que foram jogar, eles morreram. Amém, igreja? Bate palma da glória a Deus, igreja. Pois Deus ele cuida. Deus ele cuida. Aí no versículo 10. Então ele se levantou e se foi. Então ele se levantou e se foi. É uma ordem. Deus deu uma ordem. Agora tu vai para ali. Tu vai para aquela cidade evangelizar.
Tu vai falar da minha presença, porque tem pessoas que necessitam. A mesma coisa falando para Jonas. A Bíblia diz que Paulo sofreu náufragos. Paulo foi traído pelos próprios irmãos. Paulo foi traído pelos judeus. Paulo foi saqueado pelos saqueadores. Quer dizer, Paulo passou, mas não deixou de fazer a obra. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus, igreja. Versículo 9. Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse-lhe: traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. A Bíblia diz aqui no versículo 9 que Deus disse que tinha preparado uma mulher. Foi isso? Sim ou não, igreja? E a Bíblia diz agora no versículo 10 que o Espírito que habitava nele, ele olhou para aquela mulher e sabia que era ela que Deus tinha falado. Quando eu olho para esta mensagem, eu lembro, sabe de quem? De uma pregação de John Lake, este homem de Deus, um missionário, há 100 anos atrás. Ele foi para a África, e ali Deus falou com ele. Deus falou com ele que ele ia para a África, porque Deus queria fazer uma grande obra lá. E a Bíblia diz que Deus fala agora com uma mulher, irmã Priscila, missionária. Deus fala agora com uma mulher e diz que vai vir um missionário, e ela pegue ele e hospede ele lá, porque ela tinha uma casa e tinha muitos quartos. E ali ele falando, né, que quando ele chega lá no aeroporto, ali eles começaram a perguntar, ela é fulano e tal. Quando ele perguntou, ela perguntou o nome dele, ele disse: sou eu, tá. Ela disse: pois, vamos lá para casa. Quer dizer, Deus, ele faz isso. E ali centenas de pessoas foram curadas, porque ele tinha um dom da cura divina. E pessoas que tinham um vírus mortais, que as pessoas estavam morrendo. E ele chegou e ninguém enterrava, deixava eles mortos nas casas. Mas quando ele chegou lá, ele disse que ia enterrar. E chegaram e perguntaram: tem um homem que está enterrado ali, aqueles que estão com aquela doença incurável, que estão mortos. E ali chegaram, perguntaram para ele. Ele disse que Deus, o Deus que ele tinha aceitado, ele matava esta praga. E botaram na mão dele um vírus, tiraram das pessoas mortas e botaram na mão dele, e botaram aquele negócio, e o vírus morreu na mão dele. Amém, igreja? Isso aqui é para Deus. John Lake, depois eu vou pedir para a missionária enviar para você ver o que é homens de Deus. Amém? Não esses aí de YouTube, não radicalizando. Após, meus irmãos, a Bíblia ainda existe homens. Versículo 11. E indo ela a buscá-lo, ele o chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Versículo 13. E ele lhes disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze isso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora, depois fará a ti e para teu filho.
Esta foi a palavra que ele disse. Irmãos, se chegasse um homem de Deus fazendo isso, nós sabemos que nós temos um único filho, sabemos que nós temos um punhado, nós já estávamos ali passando uma necessidade, porque aqui estava a seca, não estava mais chovendo, porque já tinha cessado a chuva. Capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Tiago, ele dá a referência lá, que Elias também era um sujeito às paixões, mas ele orou e o céu fechou por 3 anos e meio sem mandar chuva. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí ele falou, aí a mulher diz, o versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor te der chuva sobre a terra. Amém, igreja? Havia uma seca, as pessoas estavam morrendo porque não tinha água. Havia uma seca, não tinha como plantar porque não havia água. E essa viúva, ela ia morrer. Mas a Bíblia diz que quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, Ele faz de tudo para salvá-la. Porque ela disse, o teu Deus. Se ela disse o teu Deus, ela disse o vosso Deus. Ela disse o teu Deus. Amém, igreja? Versículo 15. E foi ele que fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa, muitos dias comeram. Aí versículo 16 para finalizar. Da panela de farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falará pelo ministério do presbítero Elias. Amém, igreja? Pois vamos se firmar nesta palavra. Vamos se firmar nesta palavra. Não tema daquelas decisões que você tomou, porque às vezes Deus, Ele quer fazer algo, mas não faz porque você ainda está ali. Deus, Ele quer fazer o mais na nossa vida, mas nós temos que colocar, aleluia, a nossa fé, como essa mulher colocou, irmãos. Ela colocou essa fé. Amém, igreja? Ela colocou a fé ou não colocou ele? Ela usou a fé ou não usou? Ela trouxe primeiro para Elias ou para ela? Ela trouxe primeiro para Elias ou para ela? Para Elias. Primeiro para Elias, o primeiro traz para mim. Ele profetizou na vida dela. E ela, profeta, ela acreditou. Se ela não tivesse, irmão, ela teria morrido. Se ela não tivesse trazido para o profeta, ela teria morrido. Por quê? Porque assim, irmão, Deus fala, Deus revela, e a pessoa faz o contrário. Deus fala através da palavra que isso não pode, que isso não faz, e a pessoa ainda faz o contrário. Mas ela não fez o contrário à palavra. Ela obedeceu a palavra. Ela obedeceu a palavra. E por conta disso, a Bíblia diz que ela comeu fartura na casa dela, até o dia que Deus mandou chuva novamente, através do profeta Elias. Amém, igreja? O Deus da providência é o tema do culto de hoje. Após receber essa providência de Deus, Renata, Maria, minha esposa, Sila, Jailma e toda a sua casa, receba em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, quando nós temos fé, Deus é fiel para fazer. Que o Espírito Santo de Deus fale mais nos vossos corações. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Amanhã, glória a Deus, evangelismo. Às 19 horas já estamos aqui. Em nome de Jesus. Depois vamos ajeitar para a gente fazer o evangelismo no domingo de tarde.
Domingo está todo mundo sem trabalhar, né? No domingo, a gente faz o evangelismo. Já que a gente não tem culto no domingo, nós temos culto na segunda-feira, nós fazemos domingo, convidando o povo para segunda. Amém, igreja? Louvado a Deus, a gente vai encontrar muita gente ali. Amanhã, evangelismo, para a glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer, tocar nos corações do povo. Mas nós sabemos, igreja, que nós estamos esperando a vinda de Jesus. Estamos esperando a vinda de Jesus. Por isso que Jesus disse: será que eu não vier, acharei fé na terra? Pois temos que evangelizar. Porque se você evangeliza, irmão, uma pessoa na rua, Deus ele vai fazendo dentro da sua casa. A gente nem nota. Quando nós evangelizamos ali, um rapaz ali, ó, nós evangelizamos um rapaz, dá uma literatura, Deus ele está fazendo dentro do nosso lar. Deus está fazendo no nosso familiar. Lembre disso. Por que, pastor? 15, 58 de 1 Coríntios, está aqui a resposta. 15, 58 de 1 Coríntios, olha o que diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pois sabe disso? Quando você sai da sua casa, do seu conforto, para ir atrás de vida, que Jesus ordenou, não o pastor que está ordenando, é a Bíblia, é o pastor dos pastores. Deus ele faz na sua vida, faz na vida da sua família, faz na vida daqueles que não é crente. Amém? Depois de amanhã às 19 horas estamos aqui. Quero agradecer a Priscila, a Elias, a Tiago, a Piedade e a Pedro que estavam conosco ontem. Em nome de Jesus, nesse evangelismo, que Deus venha a pessoa mais madura de você. Amém? Domingo, escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. Amém? Vamos ficar de pé, mais irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, fazer a oração da fé. Infelizmente eu fui colocado hoje. À noite, né? Já nas 6h20, eu arrumando aqui. Quando fui voltar ali, eu botei já, infelizmente, e escorreguei, né? Quase eu caí também, mas graças a Deus. Infelizmente caiu, né? Quebrou. Mas vamos providenciar em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Obrigado por cada vida que vem hoje à noite. Obrigado, meu Deus, que o vigor, meu Pai, do Teu Espírito Santo venha ferver na vida deles. Que eles, meu Deus, não olhem para a direita e nem para a esquerda, para que não perca a sua salvação. Porque sabemos quantos, meu Deus, começaram pela fé, como diz lá em Gálatas, mas terminaram pela carne. Começaram almejando o céu e terminaram almejando o inferno. Mas que nós possamos subir para morar no Teu reino e fazer o que o Senhor tem mandado, meu Deus. Pregar o Evangelho, ir a toda criatura pregar o Evangelho, porque aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Nos ajuda, Senhor, a cada dia. Habita com o Teu Espírito Santo cada dia, meu Deus, dando-nos livramento. Que almas amanhã, meu Deus, venha também te aceitar. E pessoas venham pedir para nós fazer oração, meu Pai, nas casas. Que nós possamos, meu Deus, fazer esse evangelismo amanhã, diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Curva as cabeças, estenda as mãos em cima da bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja diz. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu falo de 7 horas, igreja, porque tem irmãos que trabalham, né? Mas para a gente sair de 6h20 era ótimo, né? Mas como tem irmão que trabalha, né? Louvado seja Deus. Amém? Em nome de Jesus.
Glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus. Já quero se despedir. Louvado a Deus aí do Facebook. Que cada um de vocês seja abençoado. No canal no YouTube também. Cada um seja abençoado. Cada um que tem ali, louvado seja Deus, compartilhado, ajudado esse canal a crescer lá no YouTube. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, esqueci de despedir do seu amado irmão, pastor Anderson Lima da Igreja Apostólica da Fé de Jesus, da paz do Senhor Jesus.